integridade, esperança, dor, medo, solidão, prosperidade, justiça, poder, graça, imoralidade, mudança, revelação, sabedoria, finança, superação, alvo, compaixão, segurança, identidade, obediência, caráter, sujeição, temperança, autoridade, serviço, intimidade, morte, coragem, religiosidade, excelência, verdade, longanimidade, conhecimento, fidelidade, liberdade, rebelião, salvação, misericórdia, coragem, estratégia, evangelho, ansiedade, orgulho, amor. Programa Palavra do Dia com Ângelo Roncalli. Olá, como vai você? Tudo bem? Está começando agora o programa Palavra do Dia. Todos os dias ou todas as semanas, não sei, vamos depender mais ou menos do nosso tempo, nós teremos aqui uma palavra que nós vamos falar a respeito dela. E é claro, a gente vai começar conhecendo o significado dessa palavra. O que significa a palavra liberdade? Bom, de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra liberdade tem entre os seus significados o seguinte: faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação, poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Também tem supressão ou ausência de toda a opressão considerada anormal, ilegítima, imoral. Essa última definição do dicionário Aurélio é muito interessante. Ela diz que liberdade é a supressão ou a ausência de toda a opressão considerada anormal, ilegítima ou imoral. E para você, o que significa a palavra liberdade? Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar o que significa liberdade na sua própria vida? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ter agora a opinião das pessoas lá fora, na rua. Vamos saber para as pessoas que nós conversamos o que significa a palavra liberdade. A liberdade para mim significa viver livre, fazer o que quiser, a hora que quiser, sem ter satisfação para ninguém. Liberdade para mim é isso. Liberdade, acho que é uma forma que a gente tem de manifestar os desejos da gente. Então, quando a gente pode manifestar os desejos que a gente tem no coração, na nossa cabeça livremente, então a gente está exercendo a nossa liberdade, está exercendo esse direito que a gente tem de mostrar o que a gente sente, o que a gente pensa, sem restrições, sem apreensões, sem nenhum constrangimento. Então, ser livre é você poder expressar livremente todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, de uma forma, lógica, que não fira a dignidade do outro. Então, isso para mim é liberdade, é você poder ser livre dentro do seu coração e da sua cabeça. Liberdade para mim é uma conquista, é uma sensação de desprendimento e de autenticidade. Eu vejo como uma conquista de quem é feliz, de quem se ama, de quem ama Deus e de quem ama a humanidade. Acho que é mais ou menos isso. Liberdade, no meu ponto de vista, é quando você é livre para você expressar as suas ideias, quando você é livre para ser feliz sem precisar de drogas, sem precisar do álcool, quando você é livre para você andar, né? Então, liberdade para mim é isso. Mas o mundo ele oferece para o jovem, principalmente para o jovem, outros caminhos que acham que é liberdade. Né? Quantos jovens estão aí se destruindo, né, nas drogas, achando que isso é liberdade? Quantos jovens estão saindo de casa cedo, né, achando que isso é liberdade? Na verdade, liberdade é quando você pode expressar tudo aquilo que você tem dentro de você, né, de forma que você não vai prejudicar nem a si próprio,
e nem a sociedade, nem aquele que está do teu lado. Bom, e nós podemos observar aí o que significa, qual o significado da palavra liberdade para algumas pessoas. Agora vamos voltar a falar a respeito dessa palavra liberdade. Nós já vimos o significado no dicionário Aurélio, nós já vimos também o que significa liberdade para algumas pessoas. E agora eu queria te mostrar uma maneira diferente de encarar a liberdade. A liberdade é o significado da palavra liberdade de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro base, é o nosso livro maior, digamos assim, é aquele que contém os princípios de Deus para as nossas vidas, aquele que contém os ensinamentos de como nós devemos viver a nossa vida. E é claro, é importante que a gente possa realmente saber o que diz a Bíblia a respeito de liberdade. O que será que a Bíblia fala a respeito da liberdade? E eu queria falar com você algumas coisas interessantes que eu encontrei aqui na Bíblia a respeito da palavra liberdade. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte: o conceito de liberdade, ele vai mudando um pouco de acordo com a cultura, de acordo com o passar do tempo. Por exemplo, no século passado, ou no século XIX, o conceito de liberdade era bem diferente do conceito que nós temos hoje. Então, por exemplo, naquela época, no século XIX, o conceito de liberdade estava associado basicamente à política. Quando a gente ouve falar na Revolução Francesa, quando a gente ouve falar nas diversas revoluções políticas que houve na época, a gente vê que o conceito de liberdade tinha muito a ver com a política da época. Então, por exemplo, quando a gente falava de liberdade, a gente falava de uma nação que queria ficar livre do poder, do domínio de outra nação. Isso era o conceito da época. Naquela época as pessoas elas criam que ter liberdade era ficar livre da colonização, era ficar livre do domínio de outros países. E realmente é verdade, através dessa liberdade desses países que eram colonizados, houve muitas transformações. Por exemplo, imagine que até hoje o Brasil fosse colônia de Portugal. Como estaria o nosso país? Com certeza estaria bem diferente do que nós somos hoje, Então, graças à liberdade que nós tivemos do domínio de Portugal, muita coisa mudou na nossa nação. Agora, olhando para o nosso dia a dia hoje, por exemplo, para o jovem de hoje, o que significa liberdade? Se a gente for observar, a maioria dos jovens hoje, eles creem que o conceito de liberdade é o seguinte: liberdade é eu poder colocar um piercing no meu nariz, eu poder colocar um brinco na minha orelha, eu poder ouvir a música que eu quero, eu poder sair para onde eu quiser. Esse é o conceito de liberdade que os jovens têm. Alguns, até um pouco mais forte esse conceito, eles creem, por exemplo, que liberdade é poder beber o quanto eles queiram, é poder se drogar da maneira que eles quiserem, até não aguentarem mais. Esse é o conceito que muitos jovens têm hoje da palavra liberdade. Mas agora vamos ver o que diz a Bíblia a respeito de liberdade. Tem um texto na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, que eu gostaria de ler com você. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essas palavras, elas falam a respeito de Jesus. Elas falam sobre um dia quando Jesus entrou no templo dos judeus, na sinagoga, e ele começou a ler a lei de Deus, começou a ler a Torá, os ensinamentos da palavra de Deus. Aliás, na verdade ele não leu a Torá, mas ele leu um escrito do profeta Isaías. E naquele escrito dizia o seguinte: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E a parte B do versículo diz assim: Ele me enviou para
proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. A missão de Jesus, o fato pelo qual Jesus foi enviado a essa terra, Deus o enviou a essa terra para proclamar liberdade. O que quer dizer proclamar liberdade? É o que foi feito aqui no Brasil, na época em que a princesa Isabel, ela assinou a lei que deixava livre todos os escravos aqui no nosso país. Todos os escravos que estavam aqui no nosso país, quando a princesa Isabel, ela proclamou a liberdade, ou seja, ela assinou a lei que dizia que os escravos estavam livres, então começou a haver uma proclamação dessa lei em muitos lugares, pelas ruas, pelas casas, pelas cidades, começou a se proclamar: os escravos estão livres, a partir de hoje nunca mais serão escravos. E essa proclamação foi feita para que todos pudessem ouvir e que todos pudessem tomar conhecimento de que agora eles não eram mais escravos, mas agora eram pessoas livres. E foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Quando Jesus veio a essa terra, ele foi enviado por Deus com este propósito, o propósito de proclamar liberdade aos cativos. Então Jesus veio para anunciar às pessoas que elas podem ser livres, que elas podem ter a vida delas transformada, basta apenas que elas possam ouvir a palavra de Deus e serem obedientes à palavra de Deus, e principalmente que elas possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que importante, aqui diz que Jesus veio para proclamar liberdade aos presos, aos cativos, aqueles que estão presos em qualquer tipo de situação. Eu não sei qual é a situação que você pode estar preso, talvez você esteja preso a algum vício em sua vida, talvez você esteja preso a alguma situação que você não consegue se desvencilhar. E eu quero dizer para você hoje que Jesus, ele veio proclamar liberdade para a sua vida. Ele veio te trazer liberdade. Não importa quais são as cadeias que estão prendendo você, não importa de que maneira você está sendo escravo. O importante é que você saiba que Jesus veio proclamar liberdade para a sua vida. Hoje mesmo você pode ser livre. Hoje mesmo você pode ter as suas cadeias totalmente quebradas e você pode receber a lei áurea, como foi a lei que proclamou liberdade para os escravos aqui no Brasil, você pode receber sobre a sua vida também. Tudo isso, basta apenas, para que tudo isso aconteça, basta apenas que você tome uma decisão de receber a Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele veio para proclamar liberdade a você. Talvez você esteja preso a uma situação que há muitos anos você está presa nela, e você está preso nessa situação e você não consegue se soltar, se libertar, ficar livre. E hoje Deus te dá essa oportunidade. Deus quer te dar liberdade de tudo aquilo que está prendendo a sua vida. Mas eu tenho um outro texto da palavra de Deus que diz assim também, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe, a liberdade que Jesus te dá não é uma liberdade passageira, não é uma liberdade falsa, é uma liberdade verdadeira. É uma liberdade que realmente, verdadeiramente te fará livre. Nunca mais você andará preso a nenhum tipo de situação que está prendendo a sua vida atualmente. Se você realmente entregar a sua vida a Jesus, Ele vai te libertar, Ele vai trazer liberdade de todas as suas cadeias, de tudo aquilo que tem te impedido de seguir adiante. Talvez na sua vida você não consiga prosseguir para outros níveis. Sabe por quê? Porque você está preso e você precisa de liberdade. E essa liberdade, somente Deus é quem pode dar para você. Mas tem um outro texto também na palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Sabe, muitas pessoas, elas acham que ter liberdade é poder beber até cair, ter liberdade é poder se drogar até não poder mais. Isso para elas é ter liberdade. E as pessoas dizem assim: eu não quero ser cristão,
porque o cristão não é livre, o cristão não pode fazer o que ele quer, o cristão ele tem que fazer, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, o cristão não pode beber, o cristão não pode fumar, o cristão não pode ir em uma festa. Mas eu quero te dizer que, na verdade, ser cristão é ser livre, porque ser cristão é estar sob o domínio somente de Cristo. Nada mais nos domina. Nós não somos dominados mais pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, ou até mesmo pelos vícios que podem vir a acontecer em nossas vidas. Quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos, nós somos livres de todo jugo que pode estar nos dominando. Então, um cristão é alguém que é livre realmente, né? Mas aqui diz, não usem dessa liberdade como desculpa para fazer o mal. Porque tem pessoas que, pelo fato de elas se sentirem livres, elas usam essa liberdade para fazer o mal. Né? Muitas pessoas usam a liberdade que Deus deu para elas para praticarem o mal. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz claramente, não use da liberdade que Deus te deu para praticar o mal, mas use dessa liberdade para fazer o bem, para ajudar a vida de outras pessoas. Claro, primeiramente para ajudar a você mesmo, não fazendo coisas que não agradam a Deus. Né? Mas realmente procurando fazer a vontade de Deus. É isso que faz de você uma pessoa livre. Uma pessoa livre é aquela que está sob o domínio de Deus. Ela não está mais sob o domínio dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, mas ela vive sob o domínio de Deus. Então realmente esse texto é muito claro quando diz que nós não podemos usar da liberdade para praticar o mal, mas sim para fazer o bem. E para a gente concluir, eu queria ler um último texto com você também, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, onde diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Essa última parte desse texto que eu gostaria de refletir com você. Aqui diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Eu não sei o que aqui tem dominado a sua vida. Talvez você é dominado por algum vício secreto que ninguém conhece, ninguém sabe que você está praticando. Talvez você é dominado pelo adultério. Talvez você é dominado pelo roubo, pela mentira. E você é escravo daquilo que te domina. Você se torna uma pessoa sem liberdade. Você não pode deixar de praticar essas coisas porque você se tornou escravo dessas coisas. E aquele versículo que nós lemos anteriormente, João 8,36, diz que se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E se você quiser ser livre hoje, você não quiser mais ser escravo daquilo que tem te dominado, dos teus vícios, das coisas que estão ocultas na sua vida, hoje Deus dá uma oportunidade para você. Ele quer te fazer realmente entender o significado dessa palavra liberdade de uma maneira prática na sua vida. Aqui diz que se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então você que está me assistindo hoje, você tem essa oportunidade de ser livre e de realmente não estar mais preso em cadeias espirituais. Hoje mesmo você pode ser livre e você pode conhecer o verdadeiro significado dessa palavra liberdade. Deus quer te fazer livre. Jesus veio a essa terra para te livrar, para te fazer livre de toda a prisão. Não importa qual seja a prisão que você esteja. Talvez você olhe para dentro de si mesmo e diz, daqui eu não consigo sair. Mas hoje Deus te dá uma oportunidade de sair dessa prisão. Deus quer te dar a liberdade. Assim como um advogado, ele tem que fazer uma petição para que o seu cliente possa ser livre quando ele está preso em uma cadeia. Deus quer hoje fazer uma petição para te pôr em liberdade. Ele quer realmente que você seja livre e que você não seja mais dominado por nenhuma outra coisa a não ser pelo próprio Deus. E quando você é dominado por Ele, você é livre para rejeitar o mal. Você é livre para rejeitar aquilo que não é bom para a sua vida. E você realmente se torna uma pessoa diferente dos demais, daqueles que estão presos ainda em suas próprias vontades e em seus próprios desejos. Por isso, hoje, há uma oportunidade de Deus para a sua vida, para que você seja livre. Conheça o verdadeiro significado da palavra liberdade. E essa é a palavra do dia.
Eu sou Ângelo Roncalli, nós voltamos em uma próxima oportunidade para falarmos mais a respeito de muitas palavras que a gente tem para compartilhar com você. Que Deus te abençoe, até a próxima. Programa Palavra do Dia com Ângelo Roncalli.